Olá, pessoal. Eu sou a Júlia Ferreira, sou estudante do terceiro período de Pedagogia aqui na Unirio, e hoje eu vou comentar sobre o texto Currículo, Ensino Médio e BNCC, um cenário de disputas, escrito pela Mônica Ribeiro da Silva. O texto ele nos convida a refletir sobre o contexto da implementação da BNCC, e mostra como o currículo ele vai muito além da lista de conteúdos, né? Ele carrega valores, intencionalidades e disputa. E isso é exatamente o que a gente aprendeu com a professora Cláudia Miranda aqui nas aulas de currículo, né? A Cláudia sempre repetiu: currículo é disputa de poder, não é neutro, tem muita intencionalidade. Bom, a autora questiona a própria ideia de uma base nacional curricular comum. Porque, afinal de contas, como definir um currículo único para um país tão desigual e tão diverso como o Brasil? O que a BNCC faz, segundo ela, é reduzir o currículo a uma lógica de uma lista de direitos e objetivos de aprendizagem, ignorando o debate sobre formação humana, educação crítica e emancipatória. E aí isso vai gerar um efeito de padronização que desconsidera as realidades locais, que vai centralizar o poder nas mãos do Estado. E mais ainda, né, atrelando o currículo às avaliações como o Enem e a Prova Brasil, a gente transforma a escola num espaço de treinamento para provas e não de formação integral. Aí a escola vai deixar de ser um lugar de experiência e passar a ser um lugar de desempenho. Bom, aí a autora fala também sobre o processo de recontextualização curricular, com base em... Ai, peraí que esse nome é um pouco difícil, eu acho que eu não vou saber pronunciar, mas eu vou botar aqui na tela. Bernstein, não sei falar, gente. O que é... E aí, o que isso quer dizer? O que é prescrito na BNCC nunca chega inteiro às escolas. Cada escola vai interpretar, adaptar, reinventar ou sofrer, né? Como foi o caso da minha. E aí isso mostra que a prática curricular, né? Que a política curricular, na verdade, ela não se impõe de forma homogênea. Há disputas, resistências, omissões, silêncios. E aí por isso que o currículo não é só documento. Ele é prática, é escolha, é território de conflito. E aí eu volto à fala da professora Cláudia. Não existe currículo neutro. O que entra, o que sai, o que vale, o que não vale na escola, tudo isso expressa relações de poder. Bom, no vídeo anterior eu falei um pouco sobre a minha experiência no ensino médio, e aí voltando um pouco a isso, entre 2021 e 2023, mesmo estudando em uma escola particular, eu vi o esvaziamento do currículo. História e geografia foram reduzidos a apenas 2 tempos por semana. Artes, espanhol, sociologia e filosofia sumiram da grade. E no lugar entrou, né, a tal aula de projeto de vida, que ninguém sabia exatamente o que era e nem para que servia. O professor de projeto de vida, ele não foi preparado. Eu tenho quase certeza que ele era professor de matemática do Ensino Fundamental 2, ele nem conhecia gente, que recebeu essa matéria. Ele falava sobre como a economia da China, eu não lembro, eu me recusei mesmo a participar dessas aulas. E aí, hoje, né, estando do outro lado, tendo acesso a textos como esse da Mônica, e o anterior, e muitos outros, né, depois de uma aula de um semestre incrível aqui em currículo, eu entendo que não era culpa desse professor. Jogaram uma disciplina nova na mão dele, sem formação, sem diálogo, sem construção, né, coletiva, não tinha o material didático. Eu cheguei até a procurar aqui, nas minhas coisas, porque eu ainda tenho as coisas da época da escola, não tinha material. Então, assim, ninguém preparou ele realmente. Bom, e aí para concluir, eu acho que discutir a BNCC é discutir o projeto de sociedade que a gente quer. Se a gente quer uma escola viva, crítica, que respeite a diversidade e a autonomia, né, dos professores e dos estudantes, a gente não pode aceitar uma base que uniformiza
tudo em nome de um controle técnico. E aí, como futura pedagoga, depois de um semestre tão bom quanto foi o nosso aqui em currículo, eu também me coloco nesse campo de disputa. Principalmente pelo direito de uma escola que forme seres humanos e não só candidatos a exames. Porque eu acho que é isso, o currículo que eu quero, que a minha turma quer, né, depois de todo esse semestre, não cabe numa planilha. A gente vai viver ele na prática, na escuta, na liberdade de ensinar e de aprender. Bom, foi isso. Obrigada por assistirem e até a próxima.